Sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, que nos auxiliem com vislumbre, com insights e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, racha, racha, alegrias, axé, namastê. Então, dando sequência aos nossos estudos, né? Nós estamos estudando ideias em perspectiva do Paul Bruto, estamos na página 102, o capítulo é o ego. Mas antes de irmos para o texto, né? Vamos para o página 102. Boa noite, benção, pai. Boa noite, alegrias, bem-vinda, Hoje eu consegui. Boa noite, pessoal. Benção, mãe. alegrias, alegrias ainda. Então, temos perguntas hoje. Vamos lá? A pessoa pergunta, né? Ela fala: a consciência corporal é a fonte do pensamento eu, né? E onde a respiração cai, o pensamento eu surge. Esse aí é de Ramana Maharishi. Ela só não colocou a fonte da onde ela tirou esse contexto, mas depois seria importante a gente ver, né? Porque às vezes um recorte só a gente não tem a ideia total, mas vamos lá. Aí ela fala: na prática, a consciência corporal, como é mencionado aqui, poderia ser entendida como uma expansão da vibração que emana do centro do peito, surgindo como uma sensação profunda de que eu existo, o pensamento eu. Essa é a pergunta da pessoa dessa citação aqui, né? O que que o Ramana está falando aqui, né? A consciência corporal é o corpo, né? Então, quando a gente passa a existir nessa tridimensionalidade aqui, você precisa ter um corpo físico, né? Se não tiver um corpo físico, você não vai estar aqui nessa tridimensionalidade, né? E aí ele está falando que a fonte do pensamento eu, fonte do pensamento eu no sentido de que estamos incorporados, estando no corpo, né? Então, esse corpo, né, nos dá a sensação de eu e é justamente aí que é criada toda a projeção, né? E toda a ilusão, né, entre aspas, de que eu sou o corpo, né? E quando a respiração entra, o pensamento eu surge, né? Isso é normal. É, quando o eu divino se projeta, né, através da alma, né, que a alma é a primeira manifestação, o corpo causal, o eu, né, e entra nessa primeira emanação do eu, já surge ali esse pensamento, né, esse pensamento eu, esse é o primeiro, junto com a mente, né. Então, na prática, quando você está no corpo, sim, isso pode ser entendido como essa sensação no peito, né. Ramana também fala muito do lado direito do peito, né? Dois dedos do centro do peito, ao lado direito, né? Onde está, né? Esse núcleo, né? Entre aspas, né? Do eu, né? Do eu superior, do eu divino. No caso, a alma, né? Que tá encarnada, que está aqui movimentando todos esses corpos, né? Movimentando talvez não seja nem a palavra adequada, mas trazendo a consciência, né? Essa consciência aqui para esses corpos, para esses veículos, existindo aqui, né? Aí tem mais pergunta. Ultimamente tem notado que muitas pessoas buscam incessantemente pela libertação, pela paz definitiva. Talvez a causa mais profunda dessa busca seja por estar cansadas demais do mundo caótico no qual estão inseridas. Aí ela continua. Analisando a partir do ponto de vista mais filosófico dessas buscas, então elas suscitam dúvidas, como estaria correto afirmar que isso aparenta ser um paradoxo, uma vez que a libertação, na visão não dualista, significa aniquilação total do ego, onde pessoa, entre aspas, nada mais é nada mais do que o ego construído na mente, acreditando ser o centro de si mesmo e vivendo independente do mundo manifesto,
Além disso, ele próprio não quer morrer. É um pensamento bom isso aqui, né? Essa pergunta é boa também, pensamento bem, é uma reflexão, né? É, a gente vê que muitas pessoas, sim, estão buscando, né? Estão buscando aquilo que transcende. Mas essa busca só inicia realmente, né? A pessoa só entra na busca realmente quando a alma já está cansada realmente desse ciclo, né? De centenas e centenas de encarnações, né? Então, é aí que é o momento, é o início da busca consciente, porque a busca sempre existe a partir desde a primeira manifestação nos corpos, né? Essa busca, só que daí é uma busca inconscientemente, todos nós estamos na busca, né? Porque o que que é a busca? A busca é essa união, né? Da consciência novamente com o eu, com sua parte divina, né? Que somos nós mesmos, né? Projetados aqui. Sim, e aí ele coloca que existe dúvidas, né? Porque parece um paradoxo, né? Porque é quem que está buscando essa libertação, né? Dentro de si mesmo não pode ser o ego, né? O ego querendo se libertar de si mesmo não faz já não faz muito sentido, né? Então, esses impulsos que vêm, né? E esse cansaço desse mundo, né? Esses são impulsos que vêm dos centros mais internos da gente, ou do próprio eu divino, né, do eu superior, ou da alma também, né, que é uma parte superior nossa, em relação à personalidade, ao ego, né? Então, sim. Por quê? Porque o ego nunca vai, em última instância, ele nunca vai querer morrer por si só, né? Ele nunca vai que, ele nunca vai se permitir ser destruído, né? Então, ele mesmo ele não vai aniquilar ou se render, né? Porque na realidade não. O que se busca não é a aniquilação do ego ou destruição do ego. O que se quer, né, em toda a busca é tirar a tirania do ego, né? Ou seja, tirar o egoísmo, tirar toda essa força que exerce uma pressão sobre, né, o centro da consciência, nos colocando e agindo e reagindo como se fossem os corpos e, e tudo isso que acontece ao nosso redor, né? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais tranquila isso daí, né? Senão a minha própria fala está parecendo. Eu não estou sentindo clareza na minha própria fala, né? A partir do momento que estamos no ego, não é destruir o ego. Porque se destruir o ego, você não tem como estar presente, né, dentro dos corpos. Por quê? Porque o próprio corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional, são esses corpos, são essas estruturas que formam a personalidade esse conjunto, né, mais as forças, né, da natureza que os hindus chamam de Raja, Tamas, né, é que vai fazer, e Sattva, né, e essas forças se movimentando é que nos permite estar no mundo dentro dessa estrutura. Então, se destruir o ego, você está fora dessa estrutura, né? A destruição significa que você vai ter que sair fora, né? Simplesmente você a consciência deixa de se manifestar nesses níveis aqui. Então, não é isso que está buscando, né? Você não está buscando matar, né? Nem destruir, você está buscando tirar essa tirania, tirar essa força do ego e permitir, né, que os centros superiores, ou a alma, ou eu que transcende a alma, né, que é tudo um eu só, são só manifestações, né, possa estar atuando nesse nível aqui de terceira dimensão de uma forma harmônica e dentro daquilo que é o plano divino, né? E a proposta divina da alma está encarnada aqui nesse momento. Espero ter respondido. Então, vamos dar sequência aqui. Página 102, o último parágrafo, foi aqui que eu anotei, né? Então, nós vamos iniciar nossos estudos a partir daqui, hoje, né? O capítulo é o ego.
Se é para o ego se perpetuar, ele precisa entrar em todas as atividades da mente, e não simplesmente nas mais básicas. Isso é exatamente o que acontece. As aspirações espirituais, os ideais morais e até as experiências místicas são elas mesmas projeções invertidas do ego. Através delas, o eu é capaz de expandir-se em um eu maior, mais grandioso, mais feliz e mais forte do que antes. Se elas não são as próprias criações do ego, proporcionando-lhe abrigo ou disfarce. Então, se elas não são isso, né? Então, elas são logo infiltradas e traídas, minadas ou permeadas, até que alimente e nutre o mesmo eu do qual se esperava que se desviasse. Bastante complexo o parágrafo, mas nós vamos entender o parágrafo, né? É para isso que nós estamos aqui. É, o, o que que o Pibi tá nos falando aqui, né? E que o ego, para ele manter a própria existência, né, ele não está só nas funções básicas da mente ou em qualquer lugarzinho específico, né? Ele está em tudo, em todo, em qualquer possibilidade de toda essa estrutura, ele está existindo ali, está infiltrado, né? Tá? É aquela história, um infiltrado, né? E é ele mesmo, né? É a coisa. E o que que nós... Bença, pai. Falar, Deus abençoe, Vanil. Boa noite, alegrias aí. Bença a todos. Boa noite a todos. Então, até as experiências místicas, né? Até a, as possibilidades de acontecimentos daquilo que transcende, às vezes pode ser criado pelo próprio desejo, pelo próprio ego, né? Por isso que a gente sempre fala tomar cuidado, né? É com as visões, né? Tomar cuidado não. É prestar atenção para ver se são genuínas, né? Não é embarcar porque é uma visão maravilhosa, você já embarcar, já não, isso é verdadeiro, isso pode ser uma criação. Não é que não quer dizer que seja, entendeu? Mas sempre existe, você sempre tem que estar salvaguardado, né, de que pode ser uma criação da própria mente, né? Ou dos seus próprios desejos, né? Através da mente, projeta-se e cria aquele, aquele algo maravilhoso, né? Então, aí é o próprio ego, é o próprio ego criando algo maravilhoso do qual ele está no controle. Não sei se consegue entender, dá para acompanhar o raciocínio, né? Então, eu estou buscando uma clareza aqui. Mas quando aquilo é genuíno, é isso que o Pibi está falando, quando aquilo é genuíno, realmente vem de uma fonte transcendental, ou seja, que transcende o ego, aquilo é genuíno. E muitas vezes é genuíno, né? Oxe, não é só criação. O, o, o que o Pibi fala e outros mestres também falam é isso, isso pode ser uma criação, né? Mas muitas vezes é genuíno. Então, aquilo vem do transcendente, daquilo que transcende o próprio ego, que transcende a própria mente, aquilo que ele não tem controle através da mente. E aí, o que que ele faz? Aí ele começa a minar, né? Começa a gerar dúvida, depois que você saiu daquele estado, o que geralmente acontece, entra, né? Entra essa mente mais concreta e já começa a gerar dúvida. Ah, será que é isso mesmo? Será que é não sei isso? Será que não é aquilo? Ou, e aí começa todo um sistema de defesa egóico para minar toda aquela experiência, transformando ela e velando e caindo no esquecimento, né? Então, muitas e muitas vezes as pessoas têm experiências positivas no dia a dia, assim, transcendem, pequenas, né? Não precisa ser tudo, não precisa aparecer um arcanjo com 70 espadas no céu, não. São pequenas experiências maravilhosas que podem ocorrer no dia a dia e, e nas grandes cidades também, porque tudo isso é interno, né? E aí ele vai minando, vai caindo no esquecimento, tá. Por isso
práticas, né? As sadhanas, que são práticas, disciplinas, né? Que é você ter momentos, né? Ter momentos diariamente, né? Pelo menos uma vez no dia, no mínimo, né? Que você possa estar parando com você mesmo, né? Parando com você mesmo, interiorizando essa mente para que você, né? Retorne para esse centro, perceba as coisas, possa fazer reflexões ali. Senão ele te domina e te apaga. Simples assim. O objetivo máximo da busca não é obter a iluminação pela destruição do ego, mas sim pelo seu aperfeiçoamento. É o exercício do egoísmo que deve ser destruído, não aquilo que o exerce. A soberania do ego é que deve ir embora, não o ego propriamente dito. É tudo aquilo que acabamos de conversar aqui, né? E isso é importante, né? Importante porque a gente vê, às vezes, vê escrito em muitos lugares, ou alguma interpretação errônea, né? Que tem que matar o ego, que tem que destruir o ego. É tirar o poder que ele tem, né? Ele se tornar, né? Literalmente, ele estar a serviço do eu maior, né? É isso. Esse é um ego que está aperfeiçoado, né? Mas isso só acontece quando, né, o poder superior ou o poder do eu divino realmente assume, né? Assume, assume, assume ou se integra, né? Dentro da personalidade dos corpos, e aí sim está, está a serviço de verdade, né? Que até então, por si só, né? Como a gente acabou de falar, ele não se rende, né? Até o último momento, ele parece que se rende, finge que se rende, né? Mas no fundo, tudo isso é para não se, né? É para, como é que fala? É para ir desviando um pouquinho para não ter a perda do controle total. Então, ele cede alguns espaços, né? Mas não a totalidade, das forças dele. Mas isso é normal. Mas isso tudo é normal, isso é para todos, né? E a busca é isso, né? Você vai, né? E cada vez você vai se alinhando mais, né? Com, com a alma, com o eu superior, com o eu divino, né? Até que chega uma hora que esse alinhamento acontece, né? E todo esse poder luminoso superior assume, e aí o ego fica, a partir dali ele fica a serviço, né? Já não tem mais força para qualquer outra coisa a não ser estar a serviço. Mas continua existindo, né? Pai, Sou. dentro do parágrafo anterior que o senhor mencionou a respeito das visões, que aí o ego pode querer minimizar, fazer com que aquilo vá perdendo o seu valor, uma visão, um vislumbre. Existe alguma coisa, é que é meio complexo de dizer, né? Mas, tipo assim, para a gente não é ter uma certeza, mas conseguir com mais clareza identificar as que são corretas ou as que são criadas pelo ego? Então, esse discernimento, esse discernimento, chama de discernimento em saber o que que é real e o que que é ilusório. Uhum. Esse daí é o exercício, né? Isso aí, cada um tem que desenvolver isso, né? Cada um dentro, quer dizer, cada buscador, cada estudante, cada buscadora tem que desenvolver isso e aperfeiçoar, porque isso é interno, né? Então, é você que tem que ir percebendo isso, mas algumas, né, vamos falar, algumas dicas básicas, né, e algumas coisas que é importante, né? Toda visão que engrandece, né, que você se sente grande, né, ou se sente orgulhoso, vaidoso ou poderoso, a chance disso ser uma criação aumenta aí potencialmente, né? Isso aí é fato, né?
Agora, e geralmente, as visões que vêm de um nível que transcende, aquilo te traz calma e te traz paz, né? Não te engrandece, não te traz orgulho, não te traz vaidade, né? É óbvio que depois que eu estou falando naquele exato momento, depois que ela vai passando, o ego vai entrando, aquilo, né? Então, todo aquele orgulho e vaidade que existe no ego pode já ir se infiltrando naquilo ali, mas no momento você está em plena paz, né? Tá, então, isso são Entendi. regras básicas. E outra regra básica e que eu sigo é as coisas que são, como é que vamos falar? Coisas, as visões que você tenha, as informações que você tem, assim, muito transcendentes, você pede confirmação, entendeu? Pede confirmação, fala, né? Que o grande espírito, né? Que o meu próprio eu divino, se isso é real mesmo, não é uma criação, que isso seja confirmado. E ponto. Se aquilo realmente é verdadeiro, de uma forma ou de outra vai ser confirmado, entendeu? De qualquer. Óbvio que não é da forma que você espera, mas a confirmação vem, entendeu? Agora, se aquilo não é real, então não vai ter confirmação, entendeu? Também é uma regra para você evitar de ficar iludido, né? De cair numa ilusão, né? Da própria criação e começar a desviar. E, Entendi. tá, e a última não, né? Uma das coisas é manter sempre a humildade, né? Humildade no sentido amplo da palavra, né? Porque o ego em si mesmo nunca é humilde, ele está sempre se colocando como humilde. Mas no fundo ele não é humilde, né? Então, mas é um exercício, né? De você, como ser, como consciência, observar isso e estar sempre buscando a melhor humildade possível dentro de todos esses contextos, né? Então, a partir do momento que mesmo, né, intimamente você perceba, né, aquelas vaidades ou aquele orgulho, não sei o quê, opa, como você está atento, opa, né? Aí você dá atenção, né? Dá atenção para que aquilo não cresça. E é isso. Mas não Entendi. é fácil, Gratidão. não. No início, Não, mas não é fácil, vamos não. lá, estamos firmes, vamos firme. Mas é o exercício do discernimento, né? Vamos lá, um parágrafo aqui. Se o aspirante está disposto a procurá-las, encontrará as atividades secretas do ego nos recantos mais insuspeitados, até mesmo no meio das suas mais grandiosas aspirações espirituais. O ego não quer morrer e até dará boas-vindas a essa grande redução do seu campo de ação, se esse for o único meio de escapar da morte. Visto que o ego é necessariamente o agente ativo nessas tentativas de autoaperfeiçoamento, ele estará na melhor posição para garantir que elas terminem como uma aparente vitória sobre si mesmo, mas não uma vitória real. Esta última só poderá ser alcançada confrontando-o diretamente e sob a inspiração da graça, matando-o diretamente, isso é, completamente diferente de confrontar e matar qualquer uma de suas bem variadas expressões de fraquezas e faltas. Elas não são de modo algum a mesma coisa. São os ramos, mas o ego é a raiz. Por isso, quando o aspirante se cansa dessa interminável batalha do caminho longo, batalha essa com a sua natureza inferior, que é mal subjugada numa manifestação, que mal é subjugada numa manifestação e já reaparece em outra. Quando se enfástia de enganar-se naquilo que imagina serem realizações muito mais agradáveis do caminho breve, ele está pronto para tentar o último e único recurso. Aqui, depois de longo tempo, o aspirante chega ao próprio ego pela completa rendição deste, e não pela preocupação com seus numerosos disfarces, que podem ser feios
como a inveja ou atraente como a virtude. Aí fica aquela dúvida, né? Eu sinto essa dúvida aí de Noemi. Pô, mas o que fazer então, né? O que fazer? Se tudo que eu estou fazendo é o próprio ego que está fazendo, que está buscando e está se infiltrando e que está dando volta, está dando cambalhota. Não desanimem, não desanimem, não desanimem. Primeiro, né? Saber de tudo isso. Você quer perguntar, Silvana? Eu quero. O Por pai, favor. eu vejo o ego como assim, ele no fundo, ele traz as nossas falhas, que é onde a gente tem que estar melhorando, tá se vigiando, percebendo, porque no fundo ele traz as falhas que a gente tem, carrega. Eu vejo assim, não sei se eu estou errada. Então, a gente, ô Silvana, vê-se as Hum, falhas, vê-se as falhas. Sim, mas essas falhas estão dentro dessa estrutura egóica, né? Se você hum, coloca numa posição não dualista de coisa, você é a essência, é a consciência que está vendo e observando tudo isso. Então, hum, essas falhas que existem ou essas virtudes que existem, é tudo dentro dessa criação egóica. hum, Você, como essência, está a parte manifestando, interagindo dentro de tudo isso, mas aprendendo, né? Conscienciamente, apreendendo, conhecendo, né? hum, Mas se você coloca como aquela falta sua, aquilo ali aí você está se identificando com essas forças, né? Porque hum, mesmo as virtudes, hum, partes do ego, né? Aquilo que a gente chama de virtude também é parte dele, é parte dessa estrutura, né? A transcendência, você transcende aquilo que é virtude e aquilo que não é virtude. Você tem que estar além delas, além das virtudes, né? Daquilo que a gente chama de virtude, porque todas as boas ações também gera karma. Não é só óbvio que, né, que as boas ações vai te trazer um retorno positivo. As más ações vai trazer negativo, mas as boas ações também gera karma positivo. Gera karma positivo é karma, né? Você está hum, dentro do contexto ainda. A hum, realização é a partir do momento, né, quando a realização verdadeira acontecer, né, a transcendência verdadeira acontecer, a realização transcendente, você transcendeu tudo isso, tanto as boas ações quanto as que não são boas, né? Tanto as virtudes como aquilo que não é virtuoso. Mas enquanto estamos caminhando, é óbvio, né? Vamos praticar as boas ações, óbvio, né? E isso hum, vai lapidando toda essa estrutura do qual nós estamos inseridos, que é a estrutura desses corpos e desse ego. Isso vai facilitando o processo. O próprio ego, né? Óbvio que ele não vai se render, mas o próprio ego, nesse processo, né? Toda essa estrutura que nós chamamos ego, ela vai se lapidando. Entendeu? Então, isso é positivo, porque enquanto ela não se lapida, e enquanto a alma, né, a alma está identificada e está. Não tem o que fazer mesmo. É a partir do momento, né, como aquela pergunta no início, que a pessoa já se sente cansada, já não aguenta mais, né? Não aguenta hum. mais. Aí é que inicia um processo, inicia-se o processo de retorno verdadeiro, né? Enquanto a pessoa está sentindo prazer em qualquer coisa aqui, não tem muito o que fazer, né? Não adianta você falar para ela, ah, não, 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 não adianta. É a hora que ela não quer, que ela já não aguenta mais, porque sabe que tudo que ela for fazer, por mais prazeroso que seja, em algum momento vai trazer dor. Travou? E prazer e dor, né? É as duas irmãs que bailam junto aqui, prazer e dor. Assim, a grosso modo falando, né? Essas forças é estão a sempre consequência juntas. dos atos, né? Eu não entendi, Silvana, desculpa. É a consequência dos atos, né? Não, é a própria energia, é as próprias energias. Por mais prazeroso que seja, uma hora vai trazer dor aquilo, né? E toda Hum, dor, em algum momento também, por incrível que pareça, por mais obscuro que pareça, por uma forma
né, misteriosa, ela traz um certo prazer também, né? É isso que é essa complexidade de entrelaçamento, né? A pessoa está Você tirando está algum falando. prazer daquelas dores, no fundo, Eu, né? Não é visível, não é percebível, mas estou falando dentro da própria estrutura, dentro da psique, algum prazer tem ali também, né? É complexo, é um é, baile complexo aí. E para sair Pai. Não, pode terminar o raciocínio, para desculpa. sair desse emaranhado, é aquilo que é aquilo que nós chamamos a busca, né? É como sair desse emaranhado, entendeu? Esse é a busca, né? Porque o eu já existe, o eu sempre está presente. Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar todo esse emaranhado, né? A gente abre, opa, visualiza o eu, né? Oh, beleza, maravilha. Depois esse emaranhado volta, mas chega uma hora que sim, a gente vai desemaranhando tudo isso. Mas não é com as nossas próprias forças que isso vai acontecer, entendeu? Porque nós estamos dentro do próprio ego, né? A própria mente é todo o sistema egóico. Óbvio que existe uma parte dessa mente, a parte superior, que é onde ela é mais, onde ela está pura. Ali já começa a ter um clarão muito maior, né? A partir do momento que você chega nesse nível de mente pura ou o nível da alma, né? Ali já começa a clarear. Ali você já respira melhor, já clareia melhor e tem a visão. Mas enquanto não está, você está aqui. Mas todo esse esforço, né? Por isso que eu estou falando, né? Eu falei, não desista. Que todo esse esforço permite que essa alma e esse eu superior vá alinhando. Então, essa força do eu que transcende, por isso que chama graça, né? Aquilo que transcende essas forças egóicas, chega uma hora, ela se manifesta na sua totalidade. Ela já está manifestando. A partir do momento que você está consciente na busca, isso já é a manifestação dessa graça, desse poder divino. Só que esse poder divino está atuando no nível mais profundo e as transformações profundas que acontecem não são percebidas nesse nível pela mente. Porque porque mesmo se fossem percebidas, todas essas forças egóicas iam atuar contra. Não sei se vocês entendem. Então, a maior parte das transformações e transmutações do nosso ser acontece no nível que a percepção dessa consciência, né? Eu, consciência que estou nesse nível aqui, não vai chegar. Vai ficar velado até que seja o momento que eu possa perceber. Porque se eu perceber, essas forças também percebem. E essas forças percebem, então elas vão atacar, porque elas sabem que se não, né? Uma hora mais cedo ou mais tarde vai serem subjugadas. Fala, né? sabe, Desculpa. É, dentro dessa percepção, né, que o senhor está falando do ego, na visão que a gente está estudando agora, mais voltado para a espiritualidade, olhando para o lado da psique também, da psicologia, psicanálise, é, tem alguma diferença no olhar do ego das duas formas? Porque o senhor falou uma coisa interessante que eu trabalhei semana passada sobre essa questão, né, da zona de conforto que aquele momento daquele ego traz para gente, seja uma dor, uma lembrança, uma memória. E aí, se eu trouxe essa fala, né, no trecho aí explicando para a Silvana, aí eu queria entender se é muito diferente falar do ego dentro desse contexto que a gente está estudando, com a espiritualidade, e o ego olhando da parte mais científica, assim, como que casa a psicologia nessa parte. Então, a visão, né? Essa visão do ego é uma visão transcendente. Por quê? Porque você leva em consideração que existe algo além dessa psique. Seja Deus, seja eu superior, seja a alma, né? A psicanálise, né? Que é uma base, né? Tanto a psicanálise freudiana como a junguiana e outras correntes psicológicas, né? Uhum. As que não levam em conta isso, não leva o transcendente, né? Fica limitado. Fica limitado nessa caixinha. Vai funcionar essa caixinha? Vai funcionar. Mas vai funcionar dentro dessa caixinha para as pessoas que estão dentro dessa caixinha, né?
Outros autores, outras correntes chamado transpessoal, e a psicologia também, né? Também, né? E é aceita dentro das teorias psicológicas, porque tudo é teoria psicológica, né? Uhum, Todas as correntes, a teoria dentro da psicanálise, a teoria de Jung, tudo, então são teorias aceitas, né? E é isso que forma aquilo que a gente chama de psicologia hoje, do estudo. Algumas correntes são transcendentais, então leva em consideração aquilo que transcende, né? Transcende. uhum. É isso. Então, Não, porque eu fiz não, a pergunta porque depois que a gente começou esses estudos, eu comecei a ter uma outra visão, justamente nesse sentido, além daquilo que estava na caixinha, né? E eu achei interessante juntar todas as informações no meu dia a dia, porque eu passei a ver de outra forma depois dos nossos estudos. sim, é só A ser, gente fica ali no selfie, no ego, só naquilo que tá ali, né? No... é o que transcende, é só lembrar, os Exato, nossos estudos levam em conta o transcendente, sim. levam em conta a alma e aquilo que transcende a própria alma. Sim. Leva em conta a fonte única de que tudo nós existimos. Sim. É isso, essa é a grande diferença. Uhum. Não, gratidão, porque realmente fez toda a diferença esses 2 anos que a gente está estudando na minha forma de entender e trabalhar isso dentro de mim. É a forma com que a gente lidar com o ego, no sentido que você fala, não é destruir, né? Aprender a trazer consciências para trabalhar com ele, né? Os benefícios, não ficar só nos malefícios do ego, né? E bom, Silvana, você ia falar alguma coisa? Eu ia, pai. Que eu acredito até que é o ego, né? Quando eu era mais nova, tudo eu chorava. Qualquer coisinha me machucava e eu chorava. Me faltava desmanchar em água. Tinha hora eu ficava brava, eu falava assim, nossa, por que que eu sou pior que o cristal? Me magoou, me acabo. Aí eu li um livro, agora eu esqueci o nome dele. Até outro dia o senhor falou dele, que ele é de lá que ele está até exilado na Índia. Eu peguei um pedaço de um livro dele e eu peguei o livro e justo abrindo um pedaço e falava que a gente não tinha que estar sofrendo por tudo ou qualquer coisa que a pessoa fizesse para a gente se magoar, se machucar. A gente tinha que se pôr no lugar da pedra. A ter os acontecimentos, mas eu na posição da pedra, sem me machucar, sem me ferir. E aquilo ali, para mim, eu gostaria muito de achar esse livro, que eu falei assim, é uma coisa que eu ia passar para muita gente, esse pedaço, porque eu achei muito interessante, eu refleti, a partir daquele momento, eu comecei assim a não deixar as pessoas mais me machucarem, eu me machucar, podiam fazer, mas eu não me machuquei mais. Para mim foi muito importante esse pedaço desse livro. Foi um trecho, sabe? E para mim, assim, eu hoje em dia, assim, com os estudos, que nem a Néa falou, para mim está sendo muito bom, maravilhoso. Eu tenho procurado, assim, observar, né? E para mim está sendo bom, mas foi desse livro aí lá do cara lá da Índia que me Dalai fez Lama. refletir. Dalai Lama, foi do Dalai Lama, é isso mesmo. E para mim foi muito bom. Hoje em dia eu vejo que era o ego que gostava de ver eu sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ai, mas graças a Deus eu estou bem, com a ayahuasca, com a ayahuasca, com a rapé e com os estudos. Tô bem, graças a Deus. É. Tô melhorando, tô melhorando. Lembra que o ego, nesse nível que nós estamos, é todas as partes, né? Então, quando você, assim, por uma questão de você ir clareando, né, Silvana? Acho que é parte do ego que faz, parte da sua estrutura egóica que via isso, né? Porque a gente fala o ego, a gente começa a personalizar o ego como um ser, né? Na impressão que eu É, estou aqui, aí tem um ser aqui chamado ego que fica aqui. Se fosse assim, era fácil, né? Era fácil. Se o é, ego fosse um obsessor, era fácil. Assim, né? Ele está aqui, eu estou aqui, mas não. Né? Nós, consciência, eu, consciência, está dentro dessa estrutura, entendeu? Por isso que não é simples de sair desse emaranhamento, né, egóico, né?
primeiro a gente precisa de desidentificação. E é isso que o Ramana fala, né? É de identificar dessa coisa, eu sou o corpo, né? Lembrar que eu não sou o corpo, eu estou no corpo. O corpo é importante, é lindo, tem que cuidar bem dele, sim, com muito carinho, com muito amor, né? Tem que mostrar também que eu gosto do corpo, porque senão, porque ele em si, né? A própria estrutura de corpo físico, etérico, físico, ele tem uma consciência também, né? Existindo, né? De existência, né? Não é solto, largado, né? Então, tudo isso tem que estar harmônico, entendeu? Tudo tem que estar em harmonia, em equilíbrio, para que, né? Para que esse alinhamento aconteça com o nosso ser divino e a gente possa transcender. E aí esse ser divino assume, né? E que somos nós mesmos, nada vai mudar, entendeu? É isso que é a questão, né? A pessoa fala, não, mas, pô, então eu vou deixar de existir. Não, você não vai deixar de existir. Simplesmente é o domínio do ego que deixa de existir, né? Um exemplo que eu gosto de dar, que é as pessoas que já têm uns 40 anos aqui, quase todo mundo já tem uns 40 ou mais aqui, né? Você um dia já foi uma criança de 8 anos, né? Todos nós aqui já fomos uma criança de 8 ou de 6 anos, né? O que que aconteceu com essa criança? Essa criança morreu? Não. Não, mas ela existiu, não existiu? Num dado tempo no espaço, existiu uma criança de 6 anos chamada Zé, outra chamada Silvana, outra Carla, Elaine, elas existiram, mas elas não morreram, né? O que que aconteceu? Elas foram crescendo, né? Foram crescendo. Não sei se dá para entender. Esse é o mesmo exemplo. Com essa consciência que hoje está toda limitada por tudo isso, a hora que realiza, né, ou ilumina, seja lá o nome que queira, isso não morre, isso simplesmente cresceu, floriu, né, transcendeu. É isso, né? É para não. Isso também é para aliviar um pouco da carga egóica, né? Senão fala, puta merda, o que vai acontecer? É a mesma coisa, é a mesma coisa que aconteceu com a criança de 8 anos que você era. O que que aconteceu? Ela morreu? Não. Mas ela existe? Como 8 anos, não, mas, né, ela foi desenvolvendo, foi crescendo. Olha que bonito, uma imagem bonita. Eu gosto dessa aí que traz um consolo, né? Traz uma alegria, né? Nada que a própria vontade do aspirante possa fazer traz como consequência esse destronamento do ego. A vontade divina precisa fazer isso por ele. Pronto, aqui está resumido toda a historinha aqui em relação ao ego, nesse simples parágrafo. Nada que a vontade do aspirante possa fazer traz como consequência esse destronamento do ego. É a vontade divina que vai fazer isso. Entendeu? Mas se você não. Então, mas aí é que está o negócio também. Se você não faz nada, é sinal que está tudo no controle, o eu divino também não vai, não vai se manifestar. Entendeu? É todo o esforço, todo o processo de esforço é que vai permitir que a graça venha, né? Não é o contrário, a graça não vem de graça, né? Simplesmente está lá. Não, isso não acontece, não. Porque tem leis, né? Isso aqui, se fosse assim, era fácil. A sua desvantagem é o ego forte, o eu que intercepta o caminho e que deve ser subjugado pelo sacrifício emocional no sangue do coração. Mais uma vez afastado, mas, vírgula, uma vez afastado esse eu, você sentirá tremendo alívio e ganhará a paz, né? Então, quanto mais essa estrutura é forte, mais o domínio dele tá forte sobre essa consciência, né? E o sacrifício emocional, né? No sangue do coração, né? Nossa, isso aqui ficou, ficou até forte, né? Tem que lembrar que a palavra sacrifício é toda sadhana que você faça, toda a prática que você faz, né? Voltada para o espiritual é um sacrifício, né? Até o parar para meditar também é um sacrifício. Forma de falar, né? Você está sacrificando o tempo, está colocando, né? Em função do eu, né? Então, o sacrifício emocional, né? Tudo aquilo que eu olho para o meu emocional, né? O sangue é vida, né? Para toda essa vida que está existindo dentro do coração, que é o centro, né?
dentro, dentro desse centro que está aqui presente, né? Que nos movimenta, que é a vida, né? O, estamos agora, para quem está acompanhando, na página 103, no último parágrafo da página, tá? O que ou quem está procurando a iluminação? Boa pergunta, né? O que ou quem está procurando a iluminação? Não pode ser o eu mais elevado, quer dizer, não pode ser o eu superior, pois ele é da natureza da luz, ele já está. Ele não tem que procurar a iluminação, que ele já é a própria luz, né? Então não pode ser ele. Resta então somente o ego. Esse ego, objeto de tantas acusações e desabonos, é o ser que, transformado, conquistará a verdade e achará a realidade com letra maiúscula aqui, né? Mesmo que o preço a ser pago seja, no final, a sua completa rendição. Tá vendo que bonito? Esse parágrafo já traz um alívio aqui, tá vendo? Até agora, né, já estava todo mundo preocupado que não tinha o que fazer, tem o que fazer, sim. Tem o que fazer, vai lapidando, 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 lapidando. Por mais que esse ego, né, por mais que toda essa estrutura egóica por si só, ela não vai, né, no final do final, ela não vai se render por si mesmo, porque vai precisar desse poder divino, né, para que isso aconteça, mas ele vai caminhando nessa direção dessa rendição total, embora sabendo que por si não vai se render, mas que esse poder vai assumir. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Quer dizer, entender dá, né, que eu estou falando, claro, mas não sei se dá para compreender, né? Todo o esforço, né, desses movimentos egóicos em direção a essa luz, né, em si mesmo, isso aí, não, ele mesmo não tem como ele se. Porque é ele mesmo, é toda a estrutura, né? Toda a estrutura foi criada e para que para autoexistência, né? O ego é uma forma de autoexistência dentro desses planos, né? Então, por si mesmo, ele não. Dentro do programa dele não existe autodestruição, entendeu? É. E aí, mas ele chega até o limite, né? Chega até o limite, aonde tem a rendição final, né? Entre aspas, mas que daí o poder assume, né? O poder superior assume e esse ego é subjugado, passa a estar a serviço, né? Não precisa nem falar subjugar, né? Mas aí passa a estar a serviço do divino, do plano divino dentro dessas dimensões que nós, em qualquer das dimensões em que estivermos a partir daí, né? Não só essa 3D, né? Tem o etérico, tem o astral, né? Pode estar atuando lá, um, e até o plano mental também, que ainda está dentro do plano egóico, né? Vamos ler mais um parágrafo, um ou dois, e aí a gente abre para comentários e discussões. O egoísmo, que é a limitação da consciência para a vida individual, vista como separada da vida infinita, é a última barreira para a obtenção da unidade com a vida infinita. Vamos reler isso aqui devagarzinho, né? Acertando todas as vírgulas para que o mental consiga absorver, né? O egoísmo, que é a limitação da consciência para a vida individual, vista como separada da vida infinita. É a última barreira para a obtenção da unidade com a vida infinita, né? Então é isso, né? O egoísmo é o que nos limita aqui dentro dessa tridimensionalidade aqui, né? E a gente vai cansando de estar de encarnações após encarnações, a gente vai se cansando e aí inicia a busca e é o que todos que estão nesse grupo aqui estão fazendo, né? Está dentro da busca, mas de uma forma já consciente, e uma hora a gente chega lá, né? Praticando, lapidando, indo, sabe? Às vezes dá um passo para frente, dá um outro para trás, às vezes dá dois para trás, mas depois dá outro passo para frente, mais um, e vai caminhando. E vai caminhando, caminhando, vai
vai se melhorando, vai se lapidando, vai tendo uma compreensão maior, vai tendo insights, né? Vai tomando medicina, a medicina vai clareando, vem seres, né? Vem os seres espirituais, consciências, né? Espirituais, vem, nos informa, nos mostra, vem os sonhos, vai clareando alguma coisa, palavras de outras pessoas vai nos clareando, né? E todos são professores, né? Todos aqueles que às vezes falam palavra áspera, seja na rua, seja no trabalho, na escola, seja lá onde for, está te ensinando, está te mostrando, e aí vai. Aí vai se crescendo, 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 melhorando, 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 e aí, né? Na hora que também cansar de tanto se lapidar esse ego, você passa para o caminho breve, quando é a hora, né? O caminho breve é o caminho direto, né? É entrega com o eu superior direto e deixa ele guiando, né? Mas ao mesmo tempo você fazendo o que tem que ser feito e lapidando o que tem que, o que tem que ser feito, né? É isso. Então está aberto para comentários, para perguntas. Fiquem à vontade. Eu gosto de pensar no ego, é uma forma, né? Lembra disso, né? Lembra que isso é uma forma de pensar, um jeito de pensar, né? Como um programa, né? Toda essa estrutura é todo um programa, né? Bem feito, né? Eu estou falando programa a nível de computador, né? É, bem feito, né? E todo estruturado, tchururu, e aonde essa, né? Aonde a consciência está navegando dentro desse, desse programa. Então, todo esse programa ele vai funcionar sempre do mesmo jeito e óbvio, né, que ele tem várias variáveis para tudo que está acontecendo, ele está interagindo. Então, aí a partir do momento que você começa a ter atenção, né, aí você começa a perceber que por mais que esse programinha seja bem feitinho, né, bem feitinho, mas ele é repetitivo, né? Você começa a ver que ele se repete. É isso que é interessante, né? A partir do momento que você começa a observar, né, tanto internamente, né, tem essa observação para todos os fluxos de pensamento e de emoções e para as coisas que acontecem ao seu redor, você vê que elas são sempre repetitivas, elas estão sempre se repetindo de um jeito ou de outro, né? E aí começa a ficar engraçado, você fala, tá sempre se... Eu não estou trazendo aqui nenhuma teoria de Matrix, dessa coisa, não é isso, né? Não é isso, senão vai falar, rapaz, é, falando que nós estamos numa Matrix, não sei o quê. Pode até ser, né? Pode até ser, mas não é isso que eu tô colocando, não. Estou colocando isso dentro dessa realidade, né? E existem outras realidades, né? Então a gente não pode ficar limitado a somente uma realidade, né? E o que acontece dentro desses corpos é a limitação somente dentro dessa realidade que a gente percebe, observa através dos sentidos físicos, né? E é isso que limita ainda mais, né? E por isso a importância também, né, de dar atenção aos sonhos, né? Quando vai se deitar para o repouso, né? Aquele exercício né, de querer alguma coisa ou entregar, né, ao eu superior aquele momento de sono, de repouso, né? Às vezes entregar até o próprio exercício que se faz para a meditação, para o eu divino, para a alma, para que essa guiança passe a acontecer também, né? Esse é o caminho direto, né? Você se entregar ao eu divino e entregando, né? E entrega o medo da entrega, né? Porque vai dar medo, então entrega o medo também. Entrega a impaciência. Ah, não, mas aqui não acontece nada. Entrega a impaciência também, né? A falta de paciência. E aí vai. Mas sempre atento, né?
não pode, não é que não pode, né? Porque vai acontecer de perder. É manter a maior atenção possível em todos os momentos, né? Até que isso comece a ficar natural sem esforço. No início tem que fazer esforço, mas isso depois vai ficando natural a atenção. Atenção é estar atento, também chamada de com pessoa concentrada, a pessoa que está sempre atenta, né? Atenta é você está consciente, está ali, está vendo, ao mesmo tempo que está percebendo o que está acontecendo internamente a nível emocional e a nível mental, né? A nível dos fluxos de pensamentos, porque está sendo bombardeado a cada segundo, né? Não é 24 horas por dia, é a cada segundo é bombardeios de pensamentos, porque nós estamos dentro dessa mente maior. Então, tudo que está acontecendo na humanidade está sendo recebido, né? E então entra um monte de pensamentos que não é interno seu, que foi gerado interno, entra pensamentos de fora, de outras pessoas, aquela coisa toda. Então, e aí, então você está sempre percebendo e percebendo as suas emoções e percebendo o mundo ao redor, né? Aí a tua consciência passa a ser mais ampla, né? E aí você começa a observar todo esse jogo de forças, né? De forças que acontece aqui e começa a perceber as repetições em tudo e em todos, né? Está sempre se repetindo de uma forma ou de outra. Não tem muita criação. Parece que o negócio é muito criativo, mas não é. É isso que é engraçado, né? Por isso que eu falo, é um programa que ele gira ali, está sempre girando aqui nesse mundo, né? Por isso que eu falo, é tal como um programa, não estou dizendo que é um programa, o pai já falou que isso aqui está dentro de um programa de computador. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando que parece, né? Que é similar, né? Porque é uma forma da mente compreender. Está sempre rodando ali, se repetindo. Em tudo e em todos, né? Isso que é engraçado, em todos também. É só olhar as pessoas, né? Todas as pessoas, como ela age, como ela reage. É a mesma repetição, até que aprenda, até que não sei o quê, tatati, tatatá. E as forças que estão atuando é sempre as mesmas, né? Não tem mais que três forças atuando, né? É a força de equilíbrio, a força de rajos que põe em ação e a outra força que é que os hindus chamam de, ai meu Deus, Sattva, Raja e Tamas, né? Que chamam de Tamas, que está dentro dessas ações. E dentro desse contexto egóico, dentro desses corpos, né? E dentro de todas as situações, as forças kármicas interagindo, e aí tudo está acontecendo. Está acontecendo, é só prestar atenção. Fácil, né? Fácil e simples, tá vendo? É o que eu sempre digo, é simples assim, e ao mesmo tempo. E eu acho engraçado, eu gosto de falar isso porque eu mesmo acho engraçado. Porque é simples, mas ao mesmo tempo Complexo. é paradoxo o negócio, né? É simples, mas leva, é um aprendizado grande, né? Vamos falar assim, o ser simples é um aprendizado gigante, de muitas e muitas encarnações. Uma Então, coisa que está me ajudando muito, pai, nisso que você falou de prestar atenção nas repetições, né? Eu comecei a notar o padrão de algumas coisas. Comecei a, por exemplo, veio determinada situação, determinado o pensamento, a emoção ou reação, eu comecei a notar o padrão, em que momento que veio, o que, por exemplo, estou dirigindo, aconteceu X coisa, vou lá, anoto. Eu estava dirigindo de boa, aconteceu uma X situação, vou lá, eu anoto. Comecei a anotar os padrões. E estou fazendo os exercícios e está me ajudando, simplesmente observando o padrão. Desde um pensamento que faz a minha glicemia ou pressão cair ou a elevar. boa, boa. E Você horários tá... também. Não, Observa, né? observa, Oi? observa horários que certos padrões têm os ritmos dentro de determinados horários. Comecei a anotar o horário também. Comecei a anotar. Tô com uns cadernos já com umas tabelinhas. Só que tem que tomar cuidado para não ficar neurótico com isso. Muita coisa dessa tabela eu já fui cortando. Foi engraçado Senão quando eu vi começa- o padrão, aí eu fui cortando, fui quebrando alguns padrões. Aí eu fui raciocinando, falando, então isso me deixa assim, isso me deixa assado.
É bom, bom para ir conhecendo. Tá bom. O Beleza. senhor estava repetições, né? Eu falei, faz sentido. É isso aí. Então é Faz isso aí, sentido. meus amigos e minhas amigas. Vamos aí fazer tocar nosso sininho. Quem sentir Tava- confortável, 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, abençoe o grupo, nos traga insights, entendimento, compreensão, vislumbres e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria, namastê, axé.